Boa noite a todos. Boa noite. Que bom. Que gostoso que você está aqui hoje de novo. Quero saudar também quem está assistindo pela internet, né? Desse lado aqui. Você que tem acompanhado a gente, bem-vindo. Que o Senhor possa continuar atuando na sua vida, na sua casa, no seu lar, no seu trabalho, assim como em todos nós que estamos aqui. Hoje é que dia da semana? Quinta-feira. Olha só como é que o tempo passa rápido, né? A semana passa rapidinho. Sempre assim, né? Já estamos rumando. Hoje é a antepenúltima noite. Amanhã é penúltima. Aliás, hoje é penúltima noite, amanhã é última noite e sábado é o último dia, né? Como noite, essa é a penúltima. O Senhor, cada noite, tem mensagens especiais para nós, uma palavra especial para nós. A cada noite o Senhor vem tocar a nossa vida de um jeito diferente. Ontem eu disse para vocês que, para mim, o tema de hoje é o tema mais importante e mais marcante. Eu não sei se o mais importante, mas é o mais marcante, o mais surpreendente. E hoje você vai entender como nunca, pelo poder do Espírito em você, na sua mente, no seu coração, por que nós estamos, desde o início, desde o sábado até hoje, estudando a respeito da igreja de Laodiceia, a 7ª igreja do Apocalipse. Por quê? O tamanho da importância disso, o tamanho da importância que Deus coloca nisso, o tamanho da importância dessa mensagem que o Senhor Jesus deixou diretamente para mim e para você que vivemos nos dias de hoje. Mais uma vez quero convidar você para orar. Feche os olhos. Senhor, temos estado aqui na sua presença todas essas noites. Tem sido tão bom, Pai. Mais uma vez nós estamos aqui, cantamos, oramos, louvamos, intercedemos. Agora, Pai, mais uma vez vamos abrir a sua palavra, que dela fluam rios de água viva, que o Senhor sacie a nossa sede, que o Senhor nos mostre os seus propósitos, que o Senhor traga para nós aquilo que o Senhor precisa falar e que nós precisamos ouvir, e que ouçamos e hajamos. Toma-nos nas suas mãos, Pai, mais uma vez, em nome de Jesus, amém. Vamos abrir em Apocalipse 3? Apocalipse, capítulo 3. Eu não vou ler de novo o verso. Quem está aqui hoje pela primeira vez? Quero ver a mão. Primeira vez. Sempre temos um grupo de pessoas que estão pela primeira vez. Durante toda essa semana nós temos estudado a respeito de Laodiceia, a 7ª igreja. E eu vou repetir junto com vocês, perguntando para vocês alguns pontos fundamentais, e você hoje vai entender porque toda noite eu estou perguntando a mesma coisa depois que a gente estudou, não é? Recapitulando a mesma coisa. Quem escreveu esta mensagem, ou quem nos enviou essa mensagem? Jesus, isso. Se prepare para responder todo mundo, tá? Não deixe só 1, 2, 3, não. Vamos conversar, vamos falar. Então, quem nos enviou essa mensagem? Aliás, eu já falei, nos enviou. Para quem ele enviou? Para mim, porque Laodiceia sou eu. Portanto, essa é uma mensagem diretamente de Jesus para... Quem é Laodiceia? Quem é Laodiceia? Quem é morno? Isso. Eu sou Laodiceia. Por isso eu sou morno. Por isso eu preciso desesperadamente do que Jesus tem para oferecer para mim, desses artigos todos. Quais são os 3 artigos? Primeiro, o ouro provado no fogo. Segundo, as vestiduras brancas da justiça de Cristo. E terceiro, o colírio do Espírito Santo. E a gente gastou 2 noites para falar do colírio do Espírito, mas dá para fazer uma semana, um mês, dava para fazer uma série só sobre isso. Agora, eu quero que você vá comigo hoje, agora,
para 1 Reis, capítulo 16. E eu quero levar vocês um pouquinho para longe de Laodiceia, para a gente pensar um pouquinho na história de Elias. Primeiro livro de Reis, capítulos 16 e 17. Na verdade, a gente vai pegar o 16 bem no finalzinho dele. No finalzinho do 16 vem descrevendo a vida do pior, do mais terrível, do mais perverso rei dos reis de Israel. O nome dele, Acabe. No verso 29, bem no finalzinho, diz que reinou 22 anos. Verso 30, fez Acabe, filho de Onre, o que era mal perante o Senhor, mais do que todos os que foram antes dele. Como se fora coisa de somenos ou de menos importância, andar ele nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, tomou por mulher a Jezabel, filha de Etbaal, rei dos Sidônios, e foi e serviu a Baal e o adorou. Levantou um altar a Baal na casa de Baal, que ele edificara em Samaria, na capital do reino. Também Acabe fez um poste ídolo, de maneira que cometeu mais abominações para irritar ao Senhor, Deus de Israel, do que todos os reis de Israel que foram antes dele. Essa era a situação do reino de Israel. Idolatria por toda parte. Deus não suporta idolatria. Deus não suporta idolatria. E eu fico sempre me perguntando, o que será idolatria hoje? O que será idolatria hoje? Como as pessoas idolatram? Constroem ídolos? O que elas adoram? O que está no coração, na alma das pessoas? Eu gosto sempre de pensar que nós vivemos numa época misturados no meio de Babilônia, onde a gente facilmente perde a identidade da gente, não é? Facilmente nós perdemos a nossa identidade e nos misturamos com Babilônia o tempo todo. E muito da idolatria de Babilônia está dentro do nosso coração. Adoramos muitos deuses de Babilônia. A situação desse povo aqui era a situação do rei deles, um rei tão corrupto, que as pessoas perderam o senso do que era bom e do que era mal, do que era certo e do que era errado. E durante toda a história do mundo, em épocas de juízo, o povo de Deus sempre perde a noção do bom e do ruim, do certo e do errado. Todas as vezes é assim. Porque dá a impressão para a gente que tudo o que Deus pede em termos de santificação, de aproximação dele, é loucura. A primeira coisa que a gente pensa é assim, mas ninguém faz assim, ninguém. Será que está todo mundo errado e só esse tantinho de gente está certo? Essa é a pergunta que vem constantemente na cabeça da gente, o tempo todo. O primeiro verso do capítulo 17 diz assim: então Elias, o tesbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho, nem chuva haverá nesses anos, segundo a minha palavra. Foi o que Elias falou. Bom, aqui dá uma resumida tremenda no que aconteceu logo em seguida. Quem era Elias, o tesbita? O que ele era? Profeta. Como é que se forma um profeta? Como é que se forma um profeta? Ele nasce profeta? Um profeta é alguém que depois de nascido, começa a viver, ele sente um chamado de Deus, que todos nós recebemos como seres humanos, ele coloca Deus no coração, faz de Deus a prioridade da vida dele, e Deus olha para aquela pessoa e diz assim: eu posso usar essa pessoa
para tocar a vida de outras pessoas. Portanto, quem aqui foi chamado para ser profeta? Quem foi? Você foi chamado para ser profeta? Foi? Elias, um homem justo, íntegro, reto, temente a Deus, tão temente a Deus que Deus falou com Elias e disse para ele: Elias, o meu povo não vai olhar para mim se não houver crise. O meu povo não vai olhar para mim enquanto tudo estiver bem. O meu povo não vai despertar o tanto que ele tem que despertar se as coisas não ficarem ruins. Então Elias vai lá e fala para Acabe que 3 anos e meio vai ficar sem chuva. Sabe, eu fico olhando para a situação atual do mundo e olhando para as profecias, e eu fico sempre sabendo que aquilo que aconteceu na época de Jesus é muito parecido com o que acontece hoje, segundo a própria palavra diz. O que aconteceu nos dias de Noé é parecido com hoje. O que aconteceu nos dias de Ageu é parecido com o que acontece hoje. O que aconteceu na época de Elias é parecido com o que está acontecendo hoje. Eu fico sempre ligado. E eu fico pensando, bem, na época em que Jesus disse que o templo seria destruído, o general Tito cercou Jerusalém e do nada, simplesmente, ele fez o exército dele debandar e eles saíram. Os cristãos que tinham ouvido a profecia e sabiam que Jerusalém seria destruída porque Jesus falou, eles fugiram da cidade, abandonaram suas casas, abandonaram seus negócios, abandonaram o seu dinheiro, abandonaram os seus bens e fugiram. Se a gente pensar em como deve ter sido o detalhe da vida de cada pessoa e como deve ter separação de famílias ali, porque pessoas diziam para outras pessoas: você é maluco, como é que você vai abandonar tudo só porque Jerusalém foi sitiada por causa daquele homem que morreu na cruz? Ele morreu feito um bandido, você vai ser seguidor dessa seita agora? E Tito então voltou, cercou a cidade, invadiu e fez um massacre em Jerusalém. Nós vemos hoje uma situação muito parecida. Para que haja um decreto mundial, para que o mundo se una em torno de uma causa, vai ser necessário acontecer uma grande crise, uma crise fenomenal de uma amplitude mundial, universal. Essa crise financeira, ela está tendo só o esboço, e do mesmo jeito que o general Tito cercou Jerusalém, para avisar, essa crise, ela simplesmente mostrou a cara dela, com reflexo aqui na Europa, alguns países, e quando ela voltar, ela volta avassaladora. Agora, falar em crise hoje, até parece que faz sentido. Algumas pessoas podem até acreditar, mas há 10 anos atrás era ridículo falar que esse país entraria em crise. É ou não é? O que é que você acha? Era ridículo. Agora, mais ou menos. Vamos ser otimistas, não é? O que as pessoas falam umas para as outras. Agora você imagina, Elias vivia numa época onde havia abundância de comida, as chuvas eram constantes, as estações do ano marcadas, tudo certinho. Enquanto Elias andava para o palácio de Acabe, ele via os verdes prados, as árvores, os campos floridos, as fontes das águas, as cachoeiras, tudo gritava para Elias dizendo assim: o que você vai dizer para Acabe é uma loucura, você não está vendo isso aqui? Não vai parar de chover. Cada passo que Elias dava, caminhando por palácio de Acabe, uma voz ecoava no ouvido dele muito forte, dizendo assim: é loucura o que você vai dizer, não vai parar de chover.
Elias entrou no palácio do rei sem ser notado pelos guardas e pelos oficiais, e de repente, sem que o rei nem percebesse, estava Elias na frente dele com o dedo apontado para ele. Elias não pediu licença, Elias não fez reverência, Elias não chamou o rei Acabe de o Senhor, não porque ele não tivesse respeito pelo rei, mas porque ele tinha uma mensagem forte, iminente. A verdade precisava ser dita, ele precisava preparar o povo para o que estava para acontecer. E ele, sem temer, disse: tão certo como Deus vive, 3 anos e meio não vai chover. E a partir daquele dia, não mais choveu. Não mais choveu. Durante 3 anos e meio, não choveu. O que se segue é uma coisa tremenda. Agora mesmo eu estava ouvindo o Silvio falar, eu não sei nem se existe mato mais, né? E ele falou uma grande verdade. Aonde quer que você esteja, as pessoas estão achando. Interessante, uns 3 dias antes de aparecer aquela notícia daquele rapaz do FBI, né, que está lá na China, eu estava conversando com um amigo, e ele estava, eu sou muito ruim de tecnologia, né? E aí, geralmente, quando eu tinha um celular novo, eu dava para o meu menino de 6 anos e dizia: olha, pega aí, depois você ensina o pai como é que faz. E ele me ensinava depois, né? E aí tem muita coisa que eu não sei. O meu amigo estava dizendo: nessas configurações você tem que ativar isso, desativar aquilo, tal, porque senão eles ficam você vai ser rastreado em todo lugar, vão saber as suas informações, sabe se você isso e aquilo, bom, um monte de coisa. E aí eu disse para ele: bom, a gente sabe que em algum momento isso vai interessar para os governos, mas será que hoje eles vão atrás de coisas, de pessoas assim, cidadão comum, e daqui a pouco, aquela tremenda notícia de um camarada que trabalhou para o FBI. Eles são capazes de rastrear a gente onde quer que seja. E eu fico imaginando, fugir numa época dessa, Deus vai ter que pôr a mão em cima assim, ó, esconder, ocultar. Deus vai ter que agir diretamente, milagre de Deus, você está foragido em nome de Jesus numa época dessa. O que aconteceu em seguida foi tremendo, como Deus ocultou Elias. Mas eu quero passar um pouco para frente na história de Elias, levar para você pensar algumas coisas que são fundamentais. Eu não sei o que eu apertei aqui que sumiu tudo. Vou apertar de novo. Opa, aí. Vamos lá. Na Bíblia, o primeiro Elias trouxe uma mensagem de juízo, preparando o povo de Israel e situando o povo de Israel para o juízo de Deus que estava para cair, que era iminente. Mas a Bíblia apresenta um segundo Elias. Quem é o segundo Elias da Bíblia? Quem é? Malaquias 4:5 diz assim: eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Essa é uma profecia apocalíptica. E Deus está anunciando que antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, que dia é o grande e terrível dia do Senhor? Que dia é esse? É a vinda de Jesus. Ele vai ser um grande dia, vai ou não vai? Vai. Ele vai ser um dia terrível ou não vai? Ele vai, infelizmente. Porque, infelizmente, a grande maioria, como aconteceu nos dias de Noé, não vai se salvar. E Deus fica dizendo assim: eu não quero que ninguém se perca, eu quero que todos se salvem, por misericórdia, voltem para mim, por misericórdia, olhem para mim, por misericórdia, eu estou ensinando o caminho para vocês, não se percam, se salvem, mas vai ser um grande e terrível dia, sim. Ele, o profeta Elias, converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos aos seus pais, para que Deus não venha e fira a terra com maldição. Essa é a ação, é a atitude que vai tomar o segundo Elias. Antes da volta de Jesus, o profeta Elias. Na verdade, essa é uma profecia dupla, com cumprimento duplo. Então, o segundo Elias foi quem? Marcos 1, de 2 a 4, diz assim:
Conforme está escrito na profecia de Isaías: eis aí envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho. Quem é esse mensageiro do qual estava falando em Marcos? João Batista. Era Deus que tinha profetizado em Isaías que alguém viria antes de Jesus para preparar o caminho de Jesus. Essa palavra mensageiro é a palavra ageloi, que aparece lá em Apocalipse no capítulo 3, no verso 14. Ao anjo da igreja de Laodiceia escreve, ao mensageiro, ao líder, aqui essa palavra é a mesma. Deus está dizendo assim: eu vou enviar diante de Jesus o meu ageloi, o meu mensageiro, e ele vai preparar o caminho para a vinda de Jesus. Mateus 3, 1, 2 e 6, 5 e 6 diz assim: naqueles dias apareceu quem? Vocês estão devagar hoje. Apareceu? João Batista, e pregava no deserto da Judéia. E qual era a pregação de João Batista? Arrependei-vos, porque está próximo o reino de Deus. Ele estava preparando as pessoas para o ministério de Jesus, a morte dele, a execução de Jesus e a ressurreição dele, a retomada da vida. Bom, como Malaquias disse ali na profecia, eu vou enviar o profeta Elias antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Será que João Batista era esse? Marcos 1,6 diz assim: as vestes de João eram feitas de pelos de camelos. Ele trazia um cinto de couro e se alimentava de gafanhotos e mel silvestre. Ou hominho esquisito esse João Batista. Era ou não era? Era ou não era? Um homem que se vestia de pele de camelo e que tinha uma dieta maluca dessa, mel e gafanhotos. Era isso que ele comia. Que homem maluco, era ou não era? O que é que você acha? Dieta diferente? Roupa diferente? Um ministério diferente? Com uma mensagem diferente e impactante. Mateus 11, de 13 a 15, Jesus diz: porque todos os profetas e a lei profetizaram até João, e se o quereis reconhecer, ele mesmo, João Batista, é Elias que estava para vir. Jesus declarou enfaticamente, claramente, ele disse: João Batista é Elias que estava para vir. Coisa tremenda. Então, o primeiro Elias foi Elias. E o segundo Elias, quem foi? João Batista. Quem foi o segundo Elias? João Batista. Contudo, como ela é uma profecia dupla, e ela tem aplicação para o tempo do fim e para a volta de Jesus, o grande e terrível dia do Senhor, nós vamos ter então um terceiro Elias. Antes que Jesus volte, virá um terceiro Elias. Quem será esse terceiro Elias? Malaquias 4,5, vamos lembrar do texto. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Pois ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo. Agora nós agregamos coisas de Elias, características de Elias, e do segundo Elias, que era João Batista, e diz que João Batista era cheio do Espírito Santo. Esse terceiro Elias também vai ser cheio do Espírito Santo, e converterá muitos dos filhos de Israel ao seu Senhor, seu Deus. Aqui tem uma diferença marcante entre o ministério do segundo Elias, João Batista, e o ministério do terceiro Elias. João Batista veio para converter o coração dos filhos de Israel a Deus. O terceiro Elias, ele vem para converter o coração do povo do mundo de Babilônia para Deus. E irá adiante do Senhor, no espírito e poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos, e habilitar para o Senhor um povo preparado. Esse terceiro Elias, ele tem uma mensagem de advertência para pregar. Ele tem uma mensagem de advertência para pregar para quem? Para quem? Para o mundo. A mensagem de advertência do terceiro Elias é para pregar para o mundo todo. Jesus disse isso, em Mateus 24:4, ele diz: e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a
todas as nações, e então virá o fim. Essa é a missão do terceiro Elias, pregar o evangelho a todo mundo, para testemunhar a todas as nações, e depois que isso for feito, virá o fim. É incrível como que em Apocalipse 14, 6, o mesmo verso anterior se repete de um outro jeito diferente, mas com palavras parecidas. Presta atenção. Vi outro anjo. Anjo é o que mesmo? Qual a palavra em grego? Ageloi, mensageiro. Vi outro anjo, outro mensageiro. Tão rápido ele pregava, que era como se ele voasse pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação e tribo e língua e povo. Não parece muito com Mateus 24, 14? E esse evangelho do reino será pregado a todo mundo para testemunhar a todas as nações, e então virá o fim? Quem é o terceiro Elias? Esse anjo, Ageloi, mensageiro. Apocalipse 14, 7, dizendo em grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, e a terra, e o mar, e as fontes das águas. Essa é a pregação. Quem é Elias? Quem é o terceiro Elias? Quem é esse terceiro Elias? Está começando a aparecer. Ainda está o sapinho coachando na lagoa. Eu quero ouvir a congregação falando: quem é o terceiro Elias? Mais uma vez, quem é o terceiro Elias? Mais uma vez, quem é o terceiro Elias? Eu sou o terceiro Elias. Eu sou o terceiro Elias. Jesus chamou a mim para ser o terceiro Elias. Jesus chamou você para ser o terceiro Elias. Temos um problema. Você acabou de dizer hoje mesmo que você é Laodiceia. Você é Laodiceia ou você é Elias? Ou será que os dois têm a mesma personalidade? Laodiceia e Elias são parecidos um com o outro? Não. Você é Laodiceia ou você é Elias? Esse é um problemão. É um problemão porque para pregar o evangelho ao mundo, Deus precisa de Elias. Só que o que Deus tem hoje é Laodiceia. Porém, Deus precisa transformar essa lagarta Laodiceia na borboleta Elias. Profeticamente está descrito na Bíblia, escrito na Bíblia, escancarado na palavra de Deus, que o Senhor Deus vai transformar Laodiceia em Elias. Ele vai transformar esta lagarta em borboleta. Profeticamente está esclarecido, claro que isso vai acontecer. Como Deus vai transformar Laodiceia em Elias? Como? Isaías 29. Lê comigo. Vamos lá. Isaías 29. Você vai abrir Isaías 29 e vai colocar o dedo ali. E antes da gente ler, você vai para Ezequiel, capítulo 43, eu vou marcar aqui. Você vai para Ezequiel 43. Verso 15. Esse texto de Ezequiel 43, 15 é só para você entender um termo que está lá em Isaías 29. Aqui fala a respeito, são instruções a respeito do templo, do santuário. E aqui fala como seria o altar do holocausto que ficava no pátio do santuário, do templo. E ele escreve assim, verso 15. A lareira de 4 côvados de altura, da lareira para cima se projetarão 4 chifres.
A lareira terá 12 côvados de comprimento e 12 de largura, quadrada nos 4 lados. Que lareira é essa? Que lareira é essa? É o altar de sacrifício, que ficava no pátio do templo de Israel. Então, informação, o altar do sacrifício que ficava no pátio do templo era chamado na Bíblia, ou nos tempos bíblicos, de lareira. Como ele estava no templo, e o templo estava em qual cidade? Jerusalém. E como o templo estava em Jerusalém, Jerusalém foi chamado de a cidade lareira, porque tinha o templo e o altar estava no templo, e o altar era chamado de lareira. Então Jerusalém era conhecida como a cidade lareira. Agora nós podemos voltar lá. Ezequiel, ou melhor, Isaías 29. Aqui diz assim, verso 1. Ai da lareira de Deus, cidade lareira de Deus, em que Davi assentou o seu arraial. Acrescentai ano a ano, deixai as festas que completem o seu ciclo. Olha o que Deus está dizendo. Ele começa falando de Jerusalém. Jerusalém, a cidade lareira de Deus, onde Davi assentou o seu arraial. Ali era a capital do reino de Israel. O reino de Israel. Quem é Israel hoje? Quem é? Eu sou Israel espiritual. Eu sou nação santa, raça eleita. Eu agora não sou por causa da minha descendência, mas porque eu aceitei a Jesus, eu sou Israel espiritual. Jerusalém é a capital espiritual minha, porque eu sou o povo de Deus, eu sou o povo de Israel. E Deus começa falando comigo agora, com você e comigo, dizendo assim: ai da cidade lareira de Deus, ai da lareira de Deus, onde Davi assentou o seu arraial. E ele diz, ele fala palavras apocalípticas, termos apocalípticos, ele diz assim: acrescentai ano a ano, deixai as festas que completem o seu ciclo. Essa palavra ciclo é uma palavra-chave. Ele está dizendo assim: deixa passar o tempo. Ciclo é a hora certa, a estação certa, ela tem um ciclo, passa um tempo, 2 meses, 2 meses e meio, a estação cumpre o seu ciclo e começa uma outra estação. Deixa as estações do ano passar. As festas de Israel estavam ligadas diretamente com a colheita, o Pentecostes, a festa das barracas, a festa das primícias, a festa da colheita. Deus está dizendo assim: deixa passar o tempo, deixa completar o ciclo. Paulo fala do ciclo, que se completou o ciclo certo, quando Jesus nasceu, quando ele diz assim: vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho. A plenitude dos tempos quer dizer que era o tempo certo, exato. Quando chegou o tempo certo, Deus tinha preparado o mundo para receber Jesus. E o mais incrível é que quando eu começo a pensar como Deus tinha preparado o mundo, havia uma certa paz no mundo. Nós temos uma relativa paz no mundo, sim ou não? Sim. Havia uma língua dominando o mundo, era o grego. Todo mundo falava a sua língua, mas alguém arranhava um pouquinho do grego. Nós temos uma língua hoje? Dominando ou não? Temos o inglês. Todo mundo faz a sua língua, mas tem que saber falar o inglês para se mover, pelo menos arranhar o inglês. É ou não é? Havia uma nação dominando o universo, o mundo todo. Será que nós temos uma nação dominando o universo hoje? Não. Sim. Nós não temos uma nação governando politicamente e tendo todas as nações sob a sua tutela, vara de ferro. Não. Mas a influência, a dependência é tão grande do mundo, dessa nação, que é uma coisa estupenda. Ou seja, deixa passar o tempo. E assim como aconteceu a plenitude dos tempos na época de Jesus, ele diz assim: deixa com que as estações completem o seu ciclo. E quando chegar na hora certa, o que eu vou fazer? Deus fala, verso 2: então
porei a lareira de Deus em aperto, e haverá pranto e lamentação, e ela será para mim verdadeira lareira de Deus. Olha o que Deus está dizendo. Ele está dizendo assim: ai da lareira de Deus. Ela tem o nome de lareira de Deus, ela tem nome de povo de Deus. Deixa passar o tempo, deixa se cumprirem os ciclos, deixa chegar a hora certa. E quando chegar a hora certa, eu, Deus, vou colocar a minha lareira, o meu povo, que se chama pelo meu nome, eu vou colocar o meu povo em aperto. E depois de eu apertar o meu povo do outro lado, depois de espremer o meu povo do outro lado, vai sair a verdadeira lareira de Deus. Porque agora ela tem só o nome, mas daqui a pouco ela vai ser verdadeira. Eu vou transformar a lagarta em borboleta. O nome disso, profeticamente, é sacudidura. Você sabe o que é sacudidura? Sacudidura é quando eles pegavam o cereal, colocavam numa peneira e jogavam para cima. E o vento levava a palha. E o que ficava era o cereal puro. Quando você faz isso, de um saco de cereal, você acaba tendo a metade ou menos. Todo o resto é impureza. Você diz: eu tenho aqui um saco de feijão, mas não foi ainda sacudido. Sacode, e você vai ver o quanto sobra disso. Quando começou a sacudidura, ela já começou? Começou em 1844, profeticamente. Ela vai aumentando, aumentando, até chegar num ponto culminante. O ponto culminante, o ato culminante da sacudidura, é quando alguns, muitos, vão olhar e vão dizer: essa coisa aqui está fanática demais para o meu gosto. Eu não suporto mais. Uma grande parte sai, e uma pequena parte fica. Mas esse é o ato culminante. Como é que acontece a sacudidura? O que é a sacudidura? Eu quero ler para vocês um trechinho do livro Primeiros Escritos. O título desse capítulo é A Sacudidura. E eu quero que você entenda como é que acontece a sacudidura hoje, porque ela está acontecendo hoje. Você está vendo a sacudidura acontecer hoje? Ela diz assim: vi alguns com forte fé e clamores agonizantes, a lutar com Deus. Seu rosto estava pálido pela angústia e apresentava sinais de profunda ansiedade que exprimia a sua luta íntima. Ela viu um povo angustiado, que tinha sinais de luta íntima com Deus. Firmeza e grande fervor estampavam-se-lhes no rosto. Grandes gotas de suor lhes caíam da fronte. De quando em quando, se lhes iluminava o semblante com os sinais da aprovação divina, e novamente o mesmo aspecto severo, grave e ansioso lhes voltava. Um povo, um aspecto ansioso, de vez em quando iluminava o semblante com sinais da aprovação divina. Como é que isso acontecia? Por que eles estão ansiosos? Por que eles estão nessa luta tão íntima? Por que eles estão desse jeito assim? Por que só de vez em quando é que ilumina a face dele com o sinal da aprovação divina e depois eles voltam de novo a ficar angustiados? Anjos maus se juntavam em redor, projetando trevas sobre eles, para excluir Jesus de sua vista e para que seus olhos se volvessem para as trevas que os cercavam, e assim fossem levados a duvidar de Deus e murmurar contra Ele. Sua única segurança constituía em conservar os olhos voltados para cima. Anjos de Deus tinham o encargo de velar sobre o seu povo, e enquanto a atmosfera empestada de anjos maus pesava sobre os que estavam ansiosos e angustiados, os anjos celestiais continuamente agitavam as asas sobre eles, a fim de dissipar as densas trevas.
Você entende por que agora você entende por que eles estão em densas trevas? Tem anjos maus projetando trevas sobre eles, tentando impedir que a luz de Jesus chegue. Os anjos lançam trevas sobre eles, mas também tem um monte de anjos do Senhor ali ao redor. Enquanto os que assim oravam prosseguiam com seus ansiosos clamores, agonizantes, por vezes lhes vinha um raio de luz procedente de Jesus para lhes reanimar o coração e iluminar o rosto. Então é por isso que de vez em quando vem o sinal. Os anjos maus projetam trevas sobre eles, querem impedir de eles sentirem a presença de Jesus na vida deles. Mas os anjos bons estão ali, eles também estão ao redor, e eles agitam as suas asas, e vez ou outra aquelas trevas se dissipam, a luz de Jesus entra, e eles têm um vislumbre, sim, Jesus está olhando por mim, sim, Jesus está me guiando, e depois as trevas voltam, e eles agonizam, e eles de novo estão em angústia, e oram angustiados, buscando a Deus, clamando uma luta íntima. É assim que eles estão. Alguns vi eu, não participavam dessas agonias e lutas. Pareciam indiferentes e descuidosos. Não se opunham às trevas que os rodeavam. E estas os envolviam semelhantes a uma nuvem densa. Os anjos de Deus deixavam estes e iam em auxílio dos que se afligiam, oravam e agonizavam. Vi anjos de Deus apressaram-se para assistir a todos os que lutavam com todas as suas forças, a fim de resistir os anjos maus. E procuravam auxílio, clamando a Deus com insistência. Os anjos de Deus, porém, abandonavam os que não faziam esforços para conseguir auxílio. E eu, então, os perdi de vista. Você consegue entender? Enquanto um grupo está ali agonizando, buscando Deus, clamando. O outro vivendo a vida sossegadamente. Como se esse mundo fosse durar 30 anos, 20 anos, 15. E ela diz, os anjos de Deus iam todos auxiliar o grupo dos que estavam clamando, ansiosos, em agonia, em luta íntima, e deixavam de lado os descuidosos. Aí diz o seguinte: perguntei a significação da sacudidura que eu vira. Ela já viu a sacudidura. Você percebeu ela descrever a sacudidura até agora, não? Ela disse, perguntei para o anjo qual era o significado da sacudidura que eu vira. Ela já viu a sacudidura. Se ela já viu a sacudidura é o que então? A sacudidura é que, com o passar do tempo, pessoas, antes da volta de Jesus, começariam a clamar por Ele, buscar, sentir uma ansiedade, uma angústia no coração, uma necessidade de buscar Jesus, e Jesus começaria a colocar os seus anjos ao redor delas, e os anjos maus se reuniriam ao redor delas, e os anjos de Deus correriam para auxiliá-la, e começariam a deixar cada vez mais soltos aqueles que vivem a vida despreocupadamente. Desse jeito. Perguntei a significação da sacudidura que eu vira. E foi-me mostrado que era determinada pelo testemunho direto, contido no conselho da testemunha verdadeira para a igreja de Laodiceia. Esta mensagem produzirá efeito no coração daquele que a receber. E isso o levará a empunhar o estandarte e propagar a verdade direta. Alguns não suportarão esse testemunho direto, levantar-se-ão contra ele, e isto é o que determinará a sacudidura entre o povo de Deus. Eu me arrepio quando eu leio isso. Você sabe por quê? Porque Deus está dizendo aqui que a sacudidura é determinada pelo testemunho da testemunha fiel e verdadeira para a igreja de Laodiceia.
que essa mensagem ecoaria nesse tempo e nessa época, onde as pessoas já estão angustiadas, onde o Senhor Jesus já está colocando angústia no coração de todos, e alguns estão se apercebendo do tempo no qual estão vivendo, enquanto outros, uma grande parte, estão vivendo despreocupadamente. E Jesus diz para mim: vai e prega essa mensagem para todo o povo com quem você entrar em contato, e põe na internet, e põe em vídeos, prega isso, anuncia. Porque a partir do momento em que as pessoas começarem a ouvir a mensagem da testemunha fiel e verdadeira para a igreja de Laodiceia, os que são meus vão acordar, e eles vão também começar a se angustiar, e eles também vão começar a me procurar, e eles também vão começar a sentir essa luta íntima, vão buscar a Deus com insistência. Isso vai incomodar demais a um outro grupo. E eles não vão suportar o testemunho da testemunha fiel e verdadeira. Você sabe o que é a diferença entre viver despreocupado e viver com Deus em luta, em agonia íntima? Você sabe o que é isso? Ter angústia no coração, não estar conformado com as coisas que estão acontecendo nesse mundo, não estar conformado de que o governo está educando o seu filho e está arrastando o seu filho para o mundo, não está conformado de que as nossas criancinhas estão sendo levadas pela televisão e pela internet, não está conformado de que nós estejamos com a nossa cabeça, o nosso tempo, tudo nosso voltado para ganhar a nossa vida nesse mundo, enquanto o Senhor Jesus está se preparando para voltar, e Ele conta comigo para pregar o evangelho a esse mundo. Esse tempo é tempo de despertar. Eu tenho uma pergunta para fazer para você. Você anda angustiado? Anda? Tem uma coisa que incomoda o seu coração, uma angústia, uma luta íntima, quando você diz: Senhor, os meus irmãos estão se perdendo. Senhor, o teu povo não tem tempo para ir à igreja, quanto mais para pregar o evangelho. Senhor, os nossos jovens estão se perdendo. Senhor, eu amo essas pessoas, por misericórdia salva cada um deles. Tem uma angústia na sua alma. Hoje o meu apelo vai durar 5 minutos, mas eu convidei alguém que por vídeo vai fazer um apelo para você e para mim. O nome dele é David Wilkerson. É um velho pregador que não é adventista, porque Deus suscita os seus para clamar. Eu quero que você ouça o apelo desse velho pregador que já morreu há pouco tempo atrás. E depois eu tenho um apelo de 5 minutos para você. Ouça a voz desse homem clamando. Pode tocar o vídeo, por favor. And I look at the whole religious scene today, and all I see are the inventions and ministries of man and flesh. It's mostly powerless. It has no impact on the world. And I see more of the world coming into the church and impacting the church rather than the church impacting the world. I see the music taking over the house of God. I see entertainment taking over the house of God. An obsession with entertainment in God's house, a hatred of correction and a hatred of reproof. Nobody wants to hear it anymore. Whatever happened to anguish in the house of God? Whatever happened to anguish in the ministry? It's a word you don't hear in this pampered age. You don't hear it. Anguish means extreme pain and distress. The emotion so stirred that it becomes painful. Acute, deeply felt inner pain because of conditions about you, in you or around you. Anguish, deep pain, deep sorrow, agony of God's heart. We've held on to our religious rhetoric and our revival talk,
but we've become so passive. All true passion is born out of anguish. All true passion for Christ comes out of a baptism of anguish. You search the Scripture and you'll find that when God determined to recover a ruined situation, He would share His own anguish for what God saw happening to His church and to His people. And He would find a praying man, and He would take that man and literally baptize him in anguish. You find it in the book of Nehemiah. Jerusalem is in ruins. How is God going to deal with this? How is God going to restore the ruin? Now, folks, look at me. Nehemiah was not a preacher. He was a career man. But this was a praying man. And God found a man who would not just have a flash of emotion, not just some great sudden burst of concern and then let it die. He said, no, I broke down and I wept and I mourned and I fasted. And then I began to pray night and day. Why didn't these other men, why didn't they have an answer? Why didn't God use them in restoration? Why didn't they have a word? Because there was no sign of anguish. No weeping. Not a word of prayer. It's all ruin. Does it matter to you today? Does it matter to you at all that God's spiritual Jerusalem, the church, is now married to the world? That there's such a coldness sweeping the land? Closer than that, does it matter about the Jerusalem that's in our own hearts? The sign of ruin that's slowly draining spiritual power and passion, blind to lukewarmness, blind to the mixture that's creeping in. That's all the devil wants to do, is get the fight out of you and kill it. So you won't labor in prayer anymore. You won't weep before God anymore. You can sit and watch television and your family go to hell. Let me ask you, is what I just said convicted you at all? There's a great difference between anguish and concern. Concern is something that begins to interest you. You take an interest in a project or a cause or a concern or a need. I'm going to tell you something I've learned over all my years, 50 years of preaching. If it is not born in anguish, if it has not been born by the Holy Spirit, where when you saw and heard of the ruin that drove you to your knees, took you down into a baptism of anguish where you began to pray and seek God, I know now. Oh my God, do I know it. Until I'm in agony, until I have been anguished over it. And all our projects, all our ministries, everything we do, where are the Sunday school teachers that weep over kids they know are not hearing and they're going to hell? You see, a true prayer life begins at the place of anguish. You see, if you set your heart to pray, God's going to come and start sharing His heart with you. Your heart begins to cry out, oh God, your name is being blasphemed. The Holy Spirit's being mocked. The enemy is out trying to destroy the testimony of the Lord's faithfulness, and something has to be done. There's going to be no renewal, no revival, no awakening until we're willing to let Him once again break us. Folks, it's getting late and it's getting serious. Please don't tell me you're concerned when you're spending hours in front of internet or television. Come on. Lord, there's some need to get this altar and confess, I am not what I was. I am not where I'm supposed to be. God, I don't have your heart or your burden. I wanted it easy. Didn't want to be happy. But Lord, true joy comes. True joy comes out of anguish. There's nothing of the flesh will give you joy. I don't care how much money, I don't care what kind of new house, there is absolutely nothing physical could give you joy.
It's only what is accomplished by the Holy Spirit when you obey Him and take on His heart. Build the walls around your family. Build the walls around your own heart. Make you strong and impregnable against the enemy. God, that's what we desire. Joel. Abre a sua Bíblia no livro de Joel. Sabe como é que eu me sinto hoje? Sabe o que Deus pede para eu fazer? Verso 12. Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns e com choro e com pranto. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, grande em benignidade, e se arrepende do mal. Verso 15. No verso 15 Deus diz o que eu, pastor, devo fazer. Tocai a trombeta em Sião, promulgai um santo jejum, proclamai uma assembleia solene, congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, reuni os filhinhos e os que mamam, saia o noivo da sua recâmara e a noiva do seu aposento. Como tem sido difícil congregar o povo de Deus. Como tem sido difícil. O povo de Deus não quer ser congregado mais. Chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o pórtico e o altar, entre a entrada da igreja e o púlpito, e orem, dizendo: poupa o teu povo, ó Senhor, e não entregues a tua herança ao opróbrio, para que as nações façam escárnio dele, porque hão de dizer entre os povos: onde está o seu Deus? Eu tenho chorado e clamado ao Senhor. Muitas e muitas vezes eu entro na minha igreja vazia e oro naqueles bancos. E depois eu subo para o meu púlpito e olho. E fico imaginando aquilo não é uma igreja, é um ginásio. Pessoas que eu vejo como um pontinho lá em cima. Senhor, salva os meus jovens, as minhas crianças. O Senhor tem colocado eles na minha mão. E antes de vir para cá, eu orei por vocês. Salva, Senhor, aquele povo. Estão lá naquele país, Pai, onde tudo vai ser pior. Eles precisam de mais força ainda. Eles precisam de mais energia espiritual. Eles precisam de mais entrega. Cadê a entrega? Cadê a angústia? Hoje eu quero pedir para Deus uma dádiva, um dom dele para o seu coração. Eu quero pedir para Deus que Ele dê para você angústia. Angústia. Você quer angústia? Está precisando de angústia? Está precisando de inconformidade? Está precisando não se conformar com a mediocridade espiritual que tem sido a sua vida? Entender em que tempo nós estamos vivendo. Você precisa dessa angústia? Então, enquanto eu estiver orando, clama para o Senhor. Suplica para Ele. Pede para Ele. Eu vou cantar a última música. Eu vou trocar a música, vai ser Desvanecer, que está aí entre elas. E essa música é um pedido de perdão, é uma entrega para Deus. E é um clamor para que Deus tome posse da sua vida. Então, enquanto eu canto essa música, você fala com Deus. Pede pela angústia. E em seguida eu vou orar.
Quem sabe você ouve a música de olho fechado. Ora, fala com Deus. Mas não deixa de orar e de clamar por misericórdia. A música vai tocar agora. E o Espírito vai tocar o seu coração. Deixa Ele operar aí. Faz das palavras da música as suas palavras. Clama por Senhor. Os meus dias desvanecem como a sombra que declina e lhes se vão. Já não ouço a tua voz. Já não lembro de comer meu próprio pão. E eu que almejo ver a tua face, quando fui exposto à glória que irradia, fui secando como a relva que se expõe à luz do sol no meio-dia. Pai, estende a tua mão e perdoa quantas vezes eu pequei. Vem e faz o impossível. Vem, revive o que está morto e eu viverei. Pai, pra onde fugirei se só tu podes me dar a salvação? Nada tenho pra te dar, e o que tenho eu te dou, meu coração. Ó Senhor, eu preciso ser batizado na angústia a cada dia, Senhor. Eu falo em nome do seu povo, Pai. Vivemos tão apegados com esse mundo. Parece que nada mais toca a nossa alma, o nosso coração. Misturados nós estamos com as coisas daqui, Pai. Olhamos para as coisas, para as profecias. Olhamos ao lado para as pessoas, parece que nada está acontecendo. Olhamos para um e outro angustiado que tem clamado pelo Senhor silenciosamente, que agonizam, Pai, clamando ao Senhor, intercedendo pelos seus irmãos, e ainda os ridicularizamos. Achamos, Senhor, que são exagerados. Ó Pai, toma-nos nas suas mãos, coloca a angústia no nosso coração. Não a angústia de vivermos tristes nesse mundo e cabisbaixos, porque assim ninguém vai querer o Evangelho. Sejamos alegres e felizes, mas não tira do nosso coração a angústia de clamar pelos nossos irmãos, por nós mesmos, pelos pecados que cometemos, de clamar e ficarmos angustiados porque vemos que tão pouca gente conseguirá passar, Senhor, pelo momento de sacudidura, de clamarmos pela nossa própria alma, porque olhando para nós, Senhor, vemos que é impossível que nós mesmos nos salvemos. Ó Pai, levanta os líderes de verdade, aqueles líderes que se levantam de joelhos no chão. Levanta, Senhor, as crianças para pregarem e profetizarem. Levanta os velhos para terem os seus sonhos, Pai. Levanta, Senhor, o teu povo, batizando com teu Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém.
Boa noite a todos. Amanhã nós temos a Santa Ceia. Façam plano de estarem aqui, participarem com a gente do lava-pés e da cerimônia da Santa Ceia. Os pais, por gentileza, precisarão buscar as crianças hoje lá no Fellowship Hall, no final do corredor aqui, descendo a escada. Eles estão numa atividade ali, precisa que você vá buscá-los daí, tá bom? E o